Boa noite, pessoal. Meu nome é William e hoje eu vou apresentar o meu trabalho R2 para a conclusão da disciplina de Estatística Aplicada às Ciências Sociais. Então, vamos ver como ficou o trabalho? Então, pessoal, o título do meu trabalho é A Precarização do Trabalho no Brasil e os efeitos da Covid-19 sobre a ocupação e renda do trabalhador. Os principais conceitos que eu vou trabalhar são a precarização do trabalho e o precariado. A precarização do trabalho é um processo de exploração do trabalho, oriundo da junção entre a globalização e o neoliberalismo. Esse processo ele é caracterizado pela expoliação dos direitos do trabalhador, retirando garantias sociais relacionadas ao vínculo empregatício. Que garantias são essas? A garantia de segurança no trabalho, na renda e nos direitos trabalhistas. Então, desse processo de precarização do trabalho, a gente tem a formação do precariado, que seria uma nova classe de trabalhadores. Mas, de acordo com o sociólogo brasileiro Rui Braga, o precariado sequer podia ser uma nova classe, porque é um retrocesso civilizatório, né? Ele deteriora demais o padrão de vida dos trabalhadores assalariados médios e renega direitos, além de traduzir isso em jornadas de trabalhos exaustivas e condições ruins, péssimas para o trabalho. Ficou claro quais são esses dois principais conceitos que eu vou trabalhar? A partir desses dois conceitos, eu formulei três hipóteses: que havia um processo de precarização do trabalho em curso no país que é anterior à pandemia. A segunda hipótese é que os governos neoliberais do Michel Temer e do Bolsonaro eles contribuíram para esse processo. E quando a Covid-19 ela se transforma numa pandemia global, ela agrava ainda mais um cenário que já estava precarizado. E a terceira e última hipótese é que a pandemia da Covid-19 ela afetou de maneira diferente os diferentes grupos macroeconômicos. O enquadramento estatístico da pesquisa ela tem como a população Brasil. A amostra são os dados públicos secundários disponibilizados pelo banco de dados da PNAD contínua e do CAGED, referente às pessoas com idade de trabalhar, com 14 anos ou mais. E as variáveis da pesquisa são variáveis da PNAD, a taxa de participação na força do trabalho, que é o percentual de pessoas na força de trabalho em relação às pessoas em idade para trabalhar. A taxa de desocupação, também dada em porcentagem, que é o percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas em idade de trabalhar. Além disso, também vou trabalhar com a ocupação com e sem carteira de trabalho, a ocupação por grupamento de atividade principal e o rendimento médio por grupamento de atividade de trabalho. No cadastro geral de empregados e desempregados, o CAGED, eu vou trabalhar com o saldo mensal de empregos por grupamento de atividade econômica no Brasil. Como foi feita a organização desses dados? Primeiro eu fiz o download das planilhas disponíveis em cada um dos bancos de dados que eu vou trabalhar. Depois eu fiz a mineração desses dados e a construção das tabelas com os dados brutos, conforme esse exemplo que está aí na tela. Então eu compilei elas, minerei esses dados, depois eu gerei as tabelas com os cálculos e fiz o cálculo da diferença para a montagem dos gráficos. Eu dividi os resultados da pesquisa em dois momentos. Na primeira parte dos resultados, eu vou trabalhar as duas hipóteses primeira, né? A primeira trata do processo de precarização do trabalho que estava em curso antes da pandemia e que foi intensificado durante os governos Temer e Bolsonaro. E para testar essa hipótese, eu vou destacar dois momentos históricos nos resultados. Em 2017, em novembro mais especificamente, quando foi aprovada a reforma trabalhista, no governo Michel Temer, que é um dos maiores golpes para a CLT, né? A reforma ela surge como uma alternativa para tal modernização do trabalho do Brasil, entre muitas aspas aqui, e termina alterando mais de 200 artigos da CLT, flexibilizando normas de contratação, criando novas modalidades contratuais, permitindo aí o surgimento do trabalho intermitente e do trabalhador autônomo. E 2019, a gente tem a MP número 873 de 2019, a medida provisória, ela reduziu o poder dos sindicatos e desobrigou o pagamento compulsório, tá? Essa aí é chamada da medida provisória da liberdade econômica, entre muitas aspas, também prejudicou, foi a MP 881. Ela ampliou a flexibilização do trabalho, inclusive liberando empresas com menos de 20 funcionários de usar o livro caixa, dentre outras medidas de precarização. A seguir, eu venho com a segunda hipótese, que trata do impacto da Covid no sentido de intensificar esse processo de precarização do trabalho. Então, eu vou analisar a ocupação e desocupação e as modalidades de contratação, com e sem carteira de trabalho. O primeiro gráfico que eu trago para a gente avaliar aqui é o comparativo entre a taxa de participação e a taxa de desocupação. A taxa de participação em cinza e a desocupação em amarelo. O que a gente pode observar nesse gráfico?
A taxa de participação e desocupação, elas possuem uma correlação direta, pois elas são calculadas sobre a população com idade para trabalhar. A taxa de participação na força de trabalho ela teve pouca alteração no período histórico pré-pandemia. Já a taxa de desocupação ela teve um crescimento durante o período Temer, ali em 2017, a reforma trabalhista, e também após 2019, com a MP da flexibilização do trabalho. Então, elas geraram alguns pontos perceptíveis na taxa de desocupação. Por fim, a gente observa que após a pandemia da Covid instalar no Brasil, houve um declínio significativo na taxa de participação e um aumento na taxa de desocupação. O segundo gráfico que eu vou apresentar é referente à ocupação com e sem carteira de trabalho, exceto os militares e funcionários públicos estatutários. Historicamente, o que a gente pode observar nesse gráfico? Né? Havia uma queda significativa na ocupação com carteira assinada. A reforma trabalhista de 2017 ela não causou impacto nas ocupações com carteira assinada, mas em contrapartida houve sim um aumento na ocupação sem carteira assinada. As MPs de 2019 também não provocaram grandes alterações nesse quadro. Por outro lado, a pandemia da Covid-19 ela chega com força, reduzindo ainda mais as ocupações, independente se elas forem com ou sem carteira assinada. Para a segunda parte dos resultados, eu vou trabalhar com duas hipóteses. A primeira é de que havia um processo de precarização no trabalho em curso no país, e a terceira hipótese de que a pandemia da Covid-19 afeta de maneira diferente os diferentes grupamentos macroeconômicos. Aqui tem uma diferença metodológica na definição de grupamento macroeconômico. A PNAD ela considera 10 grupamentos macroeconômicos, já o CAGED considera apenas 5. Posto essas diferenças metodológicas, para testar as minhas hipóteses, eu vou utilizar os dados referentes à distribuição histórica da ocupação e dos rendimentos por grupamento macroeconômico, pela PNAD. Eu vou analisar o gráfico da ocupação e dos rendimentos por grupamento macroeconômico de 2019 a 2020 e eu finalizo com os saldos de empregos do CAGED no ano de 2020 por grupamento macroeconômico. Então, quando a gente analisa a tabela e o gráfico da distribuição da ocupação por grupamento macroeconômico, o que a gente observa? Os grupamentos que historicamente mais empregam são o comércio, o grupamento 4, o grupamento 8 da administração pública e o grupamento 2 da indústria em geral. Eles também apresentam as maiores médias de emprego. Já os grupamentos mais estáveis historicamente, com menos variação na ocupação, são o 10, serviços domésticos, com desvio padrão de 128. O comércio, número 4, né, com desvio padrão de 164. E o transporte, armazenagem e correio, com desvio padrão de 192. Assim, o comércio ganha um destaque não apenas por empregar muitas pessoas, como por manter uma estabilidade histórica no número de empregos. Então, quando nós analisamos a tabela e o gráfico da distribuição do rendimento por grupamento macroeconômico, nós observamos que os grupamentos que mais se destacam são o 7 da informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, o 8 da administração pública, defesa, seguridade e educação, o 2 que é a indústria geral. Por outro lado, os grupamentos mais estáveis historicamente nos seus rendimentos são o grupamento 6, de alojamento e alimentação, o grupamento 10, de serviços domésticos, com desvio padrão de R$ 58,00 apenas, e o grupamento 9, de outros serviços, com desvio padrão de R$ 90,00 apenas. O que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que, historicamente, os grupamentos com baixa ocupação e com menor rendimento, como serviços domésticos e alojamento, são também os mais estáveis nos seus rendimentos. Além disso, é importante ressaltar que o grupamento que mais emprega é o comércio, e ele não figura entre os mais rentáveis. Por fim, a gente observa que, historicamente, concentramos muito da ocupação e do rendimento no Estado, tanto que o grupamento 8 da administração pública ele compõe ambos os rankings. Quando a gente traz a análise para um período mais recente, a gente analisa aqui no gráfico de linhas referente à ocupação e rendimento de 2019 a 2020, o que a gente observa? Que o comércio configurava ainda como principal empregador em 2019 e ele sofreu um impacto drástico na ocupação devido, é claro, às medidas sanitárias corretas que levaram ao fechamento de muitas lojas. Tá? A administração pública ela era o segundo maior
empregador e superou o comércio após o segundo trimestre de 2020. E os grupamentos de transporte e agricultura, eles quase não foram alterados, quase não tiveram alteração no seu desempenho, tiveram um desempenho bem estável durante toda a pandemia. Enquanto a ocupação da indústria decaiu drasticamente durante a pandemia e o rendimento dela aumentou, ficando atrás apenas da informação, administração pública também. Aí quando a gente traz essa análise para os dados do CAGED, né, que a gente avalia o saldo de emprego, ou seja, a gente desconta o número de vagas fechadas do número de vagas abertas no mês em milhares de vagas. Além disso, o CAGED possui aquela diferença metodológica da PNAD contínua também, mas mesmo assim, quando a gente observa, o que a gente analisa aqui? Que o setor de serviço ele foi de longe o mais afetado, seguido pelo setor de comércio e pela indústria. Esses dados corroboram também com os dados da PNAD contínua, como a gente viu anteriormente. O que eu concluo então com esse trabalho, pessoal? Que havia sim um processo de precarização do trabalho em curso no Brasil. Esse processo ele é anterior à pandemia, como a gente pode verificar nos dados históricos da PNAD contínua, indicando uma flutuação tanto na taxa de desocupação quanto uma redução nos empregos com carteira assinada e o crescimento do emprego sem carteira. Além disso, as políticas públicas neoliberais de desregulamentação trabalhistas promovidas durante os governos Temer e Bolsonaro não surtiram um efeito real sobre a geração de emprego, exceto nas flutuações da taxa de desocupação e dos empregos sem carteira assinada. Também podemos concluir que, historicamente, os grupamentos macroeconômicos possuem características distintas quanto à sua ocupação e quanto ao seu rendimento, com destaque para o comércio, o maior e o mais estável, empregador no Brasil, e a administração pública que lidera os rankings de rendimento e ocupação. Entretanto, a pandemia da Covid-19 ela chega no Brasil e afeta de maneira desigual todos os grupamentos macroeconômicos. Como nós vimos no trabalho, os grupamentos mais prejudicados foram o comércio, o setor de serviços e a indústria, que também são os grandes empregadores nacionais e os que mais sentem a pressão do processo de precarização. Os resultados do presente trabalho eles corroboram com outras pesquisas desenvolvidas por Bride, por Matei e por Barbosa, todas desenvolvidas em 2020. E apesar de apontar um cenário dramático, a esperança que a gente tem é lembrar que o povo brasileiro é um povo resiliente e batalhador e que os grupamentos macroeconômicos mais prejudicados também são aqueles que estão se recuperando mais rápido, como apontam os dados da PNAD contínua e do CAGED. Por fim, cabe ressaltar a necessidade de mais pesquisas sobre trabalho no Brasil, que incluam outras variáveis e possibilidades de estudos, como avaliar o efeito da precarização do trabalho sobre as intersecções de raça, gênero, nível de escolaridade e classe social, para um diagnóstico mais completo da realidade social brasileira. Muito obrigado por ouvirem até aqui e por compartilhar esse momento comigo.